Bom, de volta ao nosso estúdio, nossa conversa hoje é sobre cinema brasileiro em 2019. Estamos com João Batista de Andrade, cineasta e escritor, Beatriz Aigner, cineasta e diretora de Los Silêncios, e Flávia Guerra, que é jornalista, documentarista, crítica de cinema e editora do Tela a Tela. Bom, vamos voltar para a nossa conversa. Eu separei aqui umas aspas do cineasta baiano Cláudio Marques. E ele fala o seguinte, que o ano que vem será catastrófico para o cinema brasileiro. Ele falou que conhece produtores de expressão que não filmaram absolutamente nada no segundo semestre de 2019 e que não possuem verba para o ano que vem, e produtoras que tinham entre 20 e 30 empregos fixos. Então, assim, essa crise vai se aprofundar de fato. Você já tinha colocado que nos próximos 2 anos isso talvez vai ser bastante perceptível e essa paralisia vai ser sentida. Isso é muito triste. Várias produtoras que eu conheço estão demitindo as pessoas, assim, as produtoras que tinham vários, né, trabalhadores estão ficando cada vez menores, porque sabe que vai vir aí um período de 2, 3 anos que vai ser essa onda, né? Sim. E tem as pessoas contratadas e tem as pessoas que trabalham freelance, que são independentes, que não estão contratadas na empresa e fazem um contrato para o filme. É uma quantidade enorme de pessoas, né? E que é uma coisa fundamental, porque você precisa ter os 2 tipos de trabalhadores, né, na produção cinematográfica, que é uma produção complexa. Tem uma quantidade imensa de funções para se realizar, né, para o filme se realizar. Então, é uma irresponsabilidade um governo vir e destruir toda a construção de uma área da cultura brasileira. Né? E a troco de nada, é uma perseguição puramente ideológica tal, e política, é aquilo que eu falo. Primeira área que atacam é a cultura. Sim, porque é crítica. Queria dizer o seguinte, para as pessoas não ficarem com má informação. Existem os incentivos fiscais para cinema, mas existe também a captação de recursos pelos impostos que o sistema cinematográfico paga para o governo e que são destinados, como em qualquer lugar do mundo, para a produção cinematográfica local. Isto é, vocês querem usar o mercado brasileiro? Querem, todos querem. É um belíssimo mercado para filme sob pagamento, chama o streaming, on demand e tal. E é um mercado enorme, é um dos melhores mercados. Então, se quer explorar o mercado, então tá bom, paga os impostos. Paga os impostos e vai para a Ancine para poder ajudar a produção local, para nós não ficarmos aqui de índio comprando bugiganga e vendo bugiganga, só vendo a cultura estrangeira, não vendo a nossa própria cultura, né? Então, se for contar o incentivo fiscal, é uma coisica. Junto, por exemplo, a indústria automobilística tem muito mais do que tudo para a cultura. Então, para que dar incentivo fiscal para a indústria cinematográfica? Para a indústria automobilística. Todo carro deveria vir, né? Esse carro foi financiado graças à lei, não sei o que lá de recursos. O Célio Turino uma vez falou assim, que da mesma forma que eles exigem, inclusive, bilheteria por conta dos incentivos, vamos dar carro de graça também por conta dos incentivos que foram dados. Ele fez esse paralelo. A indústria farmacêutica devia vir. Também, exatamente. As igrejas deveriam, antes do sermão, falar, olha, esse sermão, a gente segundo a lei tal, a gente não paga impostos. Tem isenção a gente tem isenção fiscal. Mas para ver como é ideológico, né, eu estava vendo aí a discussão da indústria automobilística sobre a segurança, no carro tal, que tinha um carro popular que eles não iam colocar, porque encarecia o carro. Aí o repórter perguntou, bom, mas vocês vão criar cidadãos de 2 categorias? Ele falou, não, nós estamos esperando uma posição do governo. Significa o seguinte, eu pegar dinheiro do governo para poder fazer isso nos carros. Para dar mais segurança no carro. É uma coisa louca. E eles pegam, sei lá, 10% dos incentivos fiscais, e a gente deve pegar 1% dos incentivos. E o retorno é imenso, né? A cada R$1 investido na cultura, o retorno é imenso, não só econômico, mas simbólico. Novamente, a gente está falando dessa questão que eu acho que é... Soft power, né? É o soft power, né? Como disse o João, a gente fala do mercado americano. O mercado americano é o que mais investe no seu próprio cinema, porque o cinema é uma arma de construção de imaginário, né? Todo mundo conhece os Estados Unidos, mesmo que nunca tenha pisado lá. Sim. A França, a Itália,
né, a Inglaterra, porque sabe que isso exporta, né, corações e mentes são cooptados para o bem e para o mal também. Sim, sim. E porque nós não temos o nosso cinema. E daí né? a gente chega no ponto positivo. Vamos falar agora sobre os lançamentos de 2019. Vamos começar com a Flávia. Flávia, a gente teve Los Silêncios, da Beatriz, Bacurau, que fez um sucesso tremendo. A Vida Invisível agora, que está possível concorrente ao Oscar. Foi um ano muito positivo, de fato. Foi. Eu acho que, assim, criativamente, a gente não está em crise. A gente nunca produziu tanto, né, resultados de todas essas políticas. Sim. E nunca se retratou tanto. Uma coisa que eu gosto muito, que eu ressalto, é o que a gente chama de descentralização. Sim. Eu nem gosto muito desse termo, porque é como a gente dizer que Rio, São Paulo é o centro do Brasil, né? Mas são áreas de maior produção. Então, hoje em dia, a gente tem... a Bia filmou na Brasil-Colômbia, né? Numa tríplice fronteira ali. Venezuela, né, Bia? Imagina, a gente tem filmes gaúchos, filmes do Mato Grosso, o cinema pernambucano é fortíssimo. O paraibano está cada vez mais interessante. Então, assim, eu adoro descobrir os filmes. Por exemplo, esse ano eu vi um filme do Rio Grande do Norte, o Fendas. Quanto tempo eu falo, meu Deus, quanto Cinema tempo goiano, eu Cinema vi goiano. vários filmes deliciosos. O Vermelha agora. ganhou o festival Eu de estava no Tiradentes. júri de e um a Goiânia. festival, fiquei impressionado. Então, assim, não só Curitiba tem feito, né, o Paraná. Então, assim, isso é muito interessante. Eu brinco sempre, né? Eu falo na televisão, no rádio, no cinema, eu falo, gente, quando eu falo assim, agora é um filme brasileiro do Mato Grosso, a pessoa fala, gente, brasileiro do Mato Grosso. Eu falo, mas, gente, quando eu falo um filme americano no Alasca, ninguém torce o nariz. O filme americano Nova York, Flórida, Alasca, onde quiser, a gente não fala, no Colorado não gosto, só se for em Nova... Entendeu? Sim, é filme brasileiro. Né? Então, por que a gente tem que só ver filme brasileiro Rio-São Paulo? Rio-São Paulo. E é né? um descobrimento da nossa identidade para nós mesmos, né? Claro. A gente passa a conhecer muito mais Pernambuco e passa a ser influenciado pelo modo de pensamento deles, graças ao cinema sendo incentivado lá. A gente passa a conhecer muito mais Rio Grande do Norte, Manaus, Mato Grosso, mas por que também? Então a gente descobre a nós mesmos, né? Sim. Boas histórias, né? Eu brinco não, mas é verdade. O nosso cinema de horror, de gênero, nunca teve tão prolífico, né? A gente tem os meninos produzindo no Nordeste, no Norte, Brasil, enfim, curtas também. E a gente tem a gente pode fazer um painel de filmes de terror, né? De horror, suspense, que é a Gabriela Amaral, a gente tem outros diretores, aí você, o Denison Ramalho, com O Morto Não Fala. Aí, por quê? Porque o terror é um gênero que mexe muito com os mitos, os medos. E o Brasil que a gente tem de histórias. E a gente deixou de explorar muitas das nossas histórias que agora estão indo para as telas. Então, por que não eu ver um filme de gênero brasileiro? Hoje, por exemplo, semana passada estreou O Juízo, que é do Andrusha Waddington, que se passa no Rio. Então, assim, eu quero ver filme de terror do Brasil inteiro também. Eu gosto de cinema de horror. Sim. Eu acho que uma coisa boa, né, de todo o trabalho de internacionalização que foi feito também com os filmes dessas últimas safras, também foi um trabalho muito forte da Ancine, do governo, de realmente incentivar que as nossas produções rodassem em festivais no mundo inteiro, criasse essa rede no mundo inteiro, participasse de laboratórios de roteiro, laboratórios de finalização, laboratório de filmagem. Você foi para um laboratório, não foi? Fui recentemente para uma residência na Eslováquia, em Bratislava. Então, assim, a gente fortaleceu uma rede internacional muito grande. Acho que até por isso que o governo tem medo da gente, porque a gente tem acesso aos jornais do mundo inteiro, né? Sim. Mas isso também faz com que a gente tenha acesso a fundos de financiamento do mundo inteiro e a produtores do mundo inteiro. Então... Mas nesse sentido, a gente fala sobre essa fuga de cérebros na área da ciência. Existe esse risco no Brasil também? Fuga de royalties, né? Porque mesmo que a gente receba recursos de fora para rodar aqui, dentro das leis de coprodução vai ter que contratar trabalhadores de fora. Sim, claro. Então vai ter que trazer a equipe inteira de fora, porque está sendo paga por fora, para poder trabalhar aqui. Então não gera emprego aqui, não paga os impostos aqui. Que é um absurdo, né? Que recebe lá, só vem aqui e filma. A gente vira cenário. Mesmo, a não ser que, assim, dá pra gente vender o nosso próprio roteiro, dá pra gente dirigir e trazer investimento de fora, mas muito provavelmente a maior parte da equipe técnica vai ser de fora. E o equity, né, os royalties do filme, que depois você vende o filme pro mundo inteiro, e a gente ficava com os royalties do Brasil e esse dinheiro voltava para a FSA. Sim. Então esse dinheiro que a gente ganha do FSA, a gente devolve na hora que você vende o filme pro mundo inteiro, vende pra TV, vende no cinema, não sei o quê. Se a gente não tem esse investimento do Brasil, a gente não tem royalties. Então, quem vai ficar ganhando durante eternamente, em todas as mídias, aqui na galáxia, onde quer que seja, dinheiro sobre os nossos filmes, vão ser países de fora. Sim.
Então, assim, economicamente é muito burro o que está acontecendo. É feito para deixar as pessoas para deixar as pessoas na miséria, assim, é burro, é uma coisa que vai quebrar o país mais ainda do que já está quebrado, né? Só vai gerar altíssimo. E uma perda humana, assim, perda de gente preparada, gente que finalmente está dominando as diversas áreas do cinema. Tal. O cinema pode ser uma potência, o Brasil pode ser uma potência cinematográfica, tem capacidade para isso, tem mostrado capacidade para isso. Tal. E agora, deixa eu dizer uma coisa. O governo tem que ficar se metendo na área cinematográfica. Joga o dinheiro arrecadado da área cinematográfica e o cinema tem lá uma instituição que cuida daquilo e tal. Então, esse negócio de cada governo quer mexer na estrutura, isso é absurdo. Vou lembrar só uma coisa. Na indústria, nos Estados Unidos, durante, sei lá, 70 anos, a indústria, a televisão não podia produzir nada que fosse produção cinematográfica, nem série, nem longa-metragem, nada. Tudo era indústria cinematográfica. Você imagina quanto eles ganharam com isso? Na Europa, as TVs eram públicas. Quando foram privatizadas, isso aqui é coisa séria. Os governos privatizaram do sério. Você tem que dedicar uma parcela determinada no incentivo, no apoio ao audiovisual europeu e para cada país, na França, na Alemanha, na Itália e tal. Então você vai ver os filmes europeus todos, tem lá Antenne 1, Antenne 2, Fernsehen, não sei quanto, Channel 4 e tal. Porque eles vão catando, tem recurso, que o governo não tem nada a ver mais com aquilo. Ele já fez o projeto, já fez a lei e tal, está lá, deixa o setor se virar. Então esse negócio de ficar mudando o governo, né? A gente está sempre desesperado, porque entra o governo e quer mexer em tudo e quer destruir o que foi feito antes, é mostrar que a gente não consegue construir o país, pô. Isso aqui está sempre sendo destruído e a gente tendo que reconstruir. Tem que ser uma política de Estado e não de governo, né? A cultura como um bem maior, o mercado, o soft power, como um produto maior. E muita gente, né? Eu lembro que quando teve a lei do cabo, né? As horas estabelecidas em TV a cabo de produção nossa, muita gente criticou, porque isso é a mão do Estado interferindo, mas os Estados Unidos teve esses incentivos para a produção local, porque senão eles iam importar tudo da Inglaterra, em inglês. Está ótimo, perfeito, já vem na língua e fica eternamente como mercado exibidor só, né? Comprador e exibidor. Então, assim, até os Estados Unidos têm essa questão do livre mercado, ele é muito livre, mas a proteção, a gente vê aí, né, atualmente, o Trump aí, é assim, livre até que ponto? Né? O ponto que me prejudica a minha cultura interna, o meu mercado interno, não, né? Vamos ver assim. Então, eu acho que essa questão, porque o que a gente faz? A gente é tão protecionista em outras áreas e na área cultural, mercado cultural, a gente não tem proteção nenhuma. Cultural, né? Para além dessa questão de produção e dinheiro, né? Sim. Então, eu acho que passa por isso. E a gente tem muita história para contar, né? Como tem feito. Essa questão da cota de produção nacional, existe agora esse mercado das séries. Existem empresas investindo nisso. Pode ocorrer uma migração de não se fazer mais cinema, mas começar a se fazer série por conta do investimento privado? Acho que tem toda uma discussão que está acontecendo agora de realmente como é que a gente vai fazer para ter cotas também no streaming, para eles pagarem também com o Decine, né? E, por exemplo, Canadá e França, 49% de produção local em destaque. Puxa. Na Netflix, não sei o quê. Então, isso daqui faz com que gere realmente uma economia muito forte para produzir, né, esse material para poder estar lá. Aqui a gente conseguiu na TV paga 12%, né? Não sei se a gente vai, o que está sendo negociado nesse momento para, né, conseguir alguma coisa. Olha, essa coisa do streaming, né, do filme on demand e tal, que você paga para ver e tal. Eu tive no Ministério, uma passagem no Ministério. Deixei pronto lá com o Conselho Superior de Cinema, que eu tinha colocado muitos cineastas lá, um projeto para regular o streaming. Prontinho. Aí saí do governo, saí do ministério, briguei lá e tal, e entrou um novo ministério. A primeira coisa que o ministro foi tirar da pauta a questão do streaming que estava programada. Aí fala, não pode mexer com esse pessoal, porque senão aqui não desenvolve e tal. Eu tinha tido uma reunião com eles, com representantes dessas TV, dessas distribuidoras, e fiz uma brincadeira com eles, falei assim, vocês aí
Vocês abandonariam, teriam coragem de abandonar o mercado brasileiro por causa de uma taxação? Aí todo mundo ia começar a rir. Mas jamais abandonar, jamais. Então é uma loucura. O brasileiro governo consome internet. Fica protegendo o outro, não o cinema brasileiro quer proteger o outro. Não, e é um outro major, né? Como a gente fala, não é que é um produtor independente que é protegido de um mercado ultra competitivo. Não, são grandes nomes. Que bom que tem essa diversidade. Plataformas internacionais, Não, assim, e realmente o mercado brasileiro para eles é muito bom. É que nem o da Índia, assim, a gente overshare tudo. Já viu brasileiro usando Facebook, usando Orkut, não sei o que, todo mundo. Aqui existe mais números de celulares do que habitantes no país. Sim. A gente tem 210 milhões de números de celulares no país para 200 milhões de habitantes. Então, assim, realmente há um consumo de internet gigantesco, muito forte. Vimos no que deu na eleição. Mas, enfim, temos para o mercado de internet e tudo mais, é um dos melhores do mundo. Aqui, Índia, assim, é uma coisa, assim, realmente... E está totalmente aberto, né? Está desregulado e está... Enfim, realmente precisando que se crie os mecanismos de proteção e de incentivo à nossa produção local, né? Sim. Agora, algumas séries que foram feitas aqui, 3%, foram, assim, sucessos mundiais. É que eles não dividem... Um dos problemas da falta de regularização é que a gente não tem acesso aos números. E eles protegem os números, então a gente não sabe exatamente quantos milhões de pessoas assistiram 3%, assistiram Democracia em Vertigem, assistiram... Entendi, a gente sabe que foram sucessos internacionais, porque eles falam, tá entre as séries mais vistas do planeta. Entendi. Mas, assim, você não sabe os números. Sem saber os números, a gente não consegue também negociar exatamente. Sim. A gente fica meio no escuro, né? Não consegue, sei lá, fazer merchandising, colocar product placement. Tem um monte de coisa que, se não tem essa abertura de números, a gente fica na mão deles, né? Mas estão vindo com tudo, Amazon, Netflix, Hulu, né? Daqui a Hulu pouco tá vindo com tudo, a Globo está indo para a Globoplay, né? Investindo mais na plataforma. A Disney, né? A Disney está vindo, a Warner está vindo. Então, né, é a transição da TV para os aplicativos, né? É uma irresponsabilidade do governo. Como é que deixa essas empresas todas funcionarem no país, arrecadarem no país, ocuparem mercado do país sem uma regulamentação? Sem fazer essa discussão. Nada, é uma coisa louca, sem dar o retorno para a própria cultura brasileira, porque estão ocupando o espaço da cultura, o espaço do cinema. E questão de mercado, é isso que você tinha falado. Você quer vender seu produto, quer arrecadar, você paga imposto, como qualquer indústria. Como qualquer indústria, né? Não tem nem a questão cultural aí, a questão de mercado mesmo. É óbvio, taxação de circulação de bens. Né? Não é uma coisa, como é que você está fazendo pelo simbólico, não, é pelo econômico mesmo. Claro. Né? Para ser saudável. E aí o grande desafio é como fazer com que a nossa indústria continue sendo autônoma, tenha royalties, tenha liberdade criativa, né? A gente possa contar nossas histórias, sem que a gente vire só prestador de serviços. Claro. Porque nessas plataformas também tudo aquilo que é criado tem que passar lá por Los Angeles, tem que tudo ser aprovado. Você perde autonomia. Você perde muita autonomia e perde royalties e depois eles podem fazer o que eles quiserem com aquilo. Outros subprodutos, né? Outras... Então, assim, por um lado é muito bom porque está tendo um impacto social gigantesco, né? As novas gerações não veem mais televisão, são todas nessas plataformas. Por outro, por estar desregularizado, a gente ainda está numa situação tentando entender como que a gente negocia e como que a gente protege a inteligência nacional, os royalties, né? E realmente a autonomia e, enfim. Sim. Funciona como grandes estúdios, né? Claro. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.